Aí, oi, 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 oi. Vocês estão me ouvindo aí de casa, gente? Ok? A bateria estava meio fraca, eu troquei aqui. Alô? Esquisito. Aí, agora melhorou. Prontinho, gente, voltamos. Ó, essa segunda parte da aula de hoje. Peraí que o pessoal está entrando aqui, rapidão. Então, como eu estava falando para vocês, esse assunto na apostila de vocês, ele está como aula 3 de termologia, tá? Ele é dividido, na verdade, em duas partes. A calorimetria. Primeiro, a gente vai definir os conceitos de calor sensível, capacidade térmica e calor latente. E depois a gente vai aplicar esses conceitos dentro das trocas de calor. Então, isso significa que a gente vai encerrar a aula de hoje definindo isso, e na semana que vem a gente continua com o assunto de termologia. Então, o que significa calorimetria, né? Pegando já o contexto da palavra. Calorimetria, traduzindo assim ao pé da letra, é a medida do calor. Medida de calor. Quando uma substância ou um material ganha calor ou perde calor, pode acontecer duas coisas com ele. Primeira delas é a variação de temperatura, que é meio óbvio, né? Corpos que recebem calor ou absorvem calor vão ter suas moléculas se agitando mais. Uma vez que as moléculas se agitem mais, a temperatura sobe. Corpos que perdem calor vão ter suas moléculas diminuindo a agitação, consequentemente a temperatura diminui. Então, variação de temperatura é um dos efeitos da troca de calor. Só que nós sabemos também que uma vez que um corpo perde ou ganha calor, dependendo do quanto a temperatura sobe ou do quanto a temperatura desce, pode acontecer desse corpo mudar de estado. Mudança de estado. Então, a gente pode dizer, em linhas gerais, que existem três efeitos do calor quando um corpo ganha ou perde calor. Uma vez que um corpo ganha ou perde calor, ele pode mudar a temperatura, ele pode mudar de estado e ainda pode sofrer as tais dilatações que a gente citou lá no começo da aula. Mas a pergunta que fica aqui é a seguinte, que é o que vai dar origem para o que a gente vai falar. Quanto de calor um corpo precisa para esquentar 1 grau Celsius? Quanto de calor um corpo precisa perder para esfriar 1 grau Celsius? A resposta é: depende do tipo de material. Quanto de calor um corpo precisa para mudar de estado? Por exemplo, quanto de calor a água precisa para ferver? Quanto de calor a água precisa para congelar? A resposta para essa pergunta também depende do tipo de material. Então, para que a gente consiga quantificar isso, né? Quanto de calor um corpo precisa para esquentar, ou quanto de calor um corpo precisa para mudar de estado, a gente vai definir três grandezas térmicas, que são calor sensível, capacidade térmica e calor latente. Acabou, é isso. Esse é o objetivo dessa parte da aula. Tá? Então, vamos começar com o que a gente chama de capacidade térmica. Capacidade térmica. Primeiro eu vou escrever uma definição, depois eu vou dar um exemplo e depois a gente põe a fórmula, tá? Que eu acho que fica mais fácil para entender. Então, assim, por definição... peraí, onde é que está outra caneta aqui?
Perdi ela. Por definição, eu vou falar que a capacidade térmica é a quantidade de calor envolvida na variação de temperatura de uma substância. De um material. Eu vou colocar o termo material que é mais genérico. Quantidade de calor envolvida na variação de temperatura de um material. Tá? É a definição mais simples que tem das grandezas. Vamos imaginar uma situação. Eu tenho aqui um material qualquer, uma substância qualquer A, tá? E eu vou dar calor para ela. Eu vou colocar aqui um termômetro. Então, imagina aqui um termômetrinho. Isso aqui é um termômetro que vai marcar a temperatura, tá? Tá. E aqui eu vou dar calor para ela. Vou dar um calor. Aí, evidentemente, o termômetro vai marcar uma variação de temperatura. Para nós, gente, na termologia, não importa qual a temperatura inicial do corpo. O que importa é o quanto a temperatura varia. Isso é que importa. Então, vamos imaginar que, nesse experimento, eu dê para o corpo 1.000 calorias. 1.000 calorias. E aí, ao dar para o corpo 1.000 calorias, o termômetro ele vai registrar uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, tipo, sei lá, o corpo estava inicialmente a 30 graus, recebeu 1.000 calorias e foi para 50 graus. Pronto, variou 20 graus. Então, olha o que eu posso pensar. Que com 1.000 calorias, eu consigo fazer esse corpo esquentar 20 graus Celsius. Fechou? Com 1.000 calorias, eu consigo esquentar 20 graus esse corpo. Tá bom. Se com 1.000 calorias eu consigo esquentar 20 graus, com quantas calorias eu precisaria para fazer o corpo esquentar só 1 grau? E aí? Se com 1.000 eu esquento 20, quantas calorias eu precisaria para esquentar 1 grau? Vai dar 1.000 dividido por 20, não é isso? Tudo bem? Que dá 50. 50. Agora presta atenção no que eu vou escrever. 50 calorias por grau Celsius. Isso é capacidade térmica. É a quantidade de calor necessária para você esquentar o corpo 1 grau. Aqui eu estou usando o termo esquentar, porque eu estou dando calor. Eu podia tirar calor. No processo de perda de calor é a mesma coisa. Se eu dou 1.000 calorias e ele esquenta 20 graus, ao retirar 1.000 calorias, ele esfriará a 20 graus. Então, eu vou definir isso aqui como sendo a capacidade térmica do corpo. Capacidade térmica. Tá? Eu gosto de enxergar a capacidade térmica como uma espécie de dificuldade ou facilidade para o corpo variar a temperatura. Por exemplo, um corpo que tem capacidade térmica grande significa que vai precisar de muito calor para esquentar. Isso é ter capacidade térmica grande. Por outro lado, um corpo que tem capacidade térmica pequena, ele precisa de pouco calor para esquentar. Ok?
Matematicamente, a gente vai calcular a capacidade térmica assim, ó. A gente vai, toda vez que eu for me referir à capacidade térmica, eu vou usar a letra C maiúscula, tá? Um Czão, que a gente chama. E a capacidade térmica vai ser definida por Q, que é o calor que você usa, dividido pela variação de temperatura, tá? Geralmente, o que eu estou procurando? Nem sei o que eu estou procurando. Tô ficando louco, gente. Geralmente, a gente usa o conceito de capacidade térmica para problemas onde você tem recipiente que vai esquentar junto com líquido, né? Porque, por exemplo, quando você vai colocar uma substância para esquentar, normalmente, se ela for líquida, você vai ter que colocar essa substância dentro do recipiente. E ao fornecer calor para a substância, você acaba tendo que esquentar o recipiente junto. Então, quando você dá calor para esquentar uma substância, uma parte desse calor é perdido para o recipiente. Então, a gente vai usar bastante a capacidade térmica para problemas envolvendo trocas de calor. Tá? Essa formulinha, gente, é importante que a gente memorize. Tá? E você pode memorizá-la de duas maneiras. Essa, que é a definição, né, de capacidade térmica, que é calor dividido por variação de temperatura, ou então, você pode escrever ela assim, ó. Que a gente vai usar até com mais frequência. Ó. Você pode trabalhar com a definição de capacidade térmica com a capacidade térmica isolada mesmo, né? Ou com o calor. Então aqui eu isolei o calor, tá vendo? Ó? Passando a variação de temperatura para cá. E aí eu tenho isso aqui, ó. O calor que uma substância recebe ou perde é igual à variação de temperatura vezes a capacidade térmica do corpo, tá? Beleza? O calor, e isso é importante, ó. Absorvido ou liberado é diretamente proporcional à variação de temperatura. Ok? Aqui. Um, olha só que tipo de questão que pode aparecer em relação a esse conceito. Aqui para cá. Ó, dá uma olhada nessa frase, vê se isso fica claro primeiro, tá? Senão não preciso desenhar aqui. O calor absorvido ou liberado é diretamente proporcional à variação de temperatura. Faz sentido isso aqui? Quanto maior o calor que você absorve, maior a variação de temperatura. Tudo bem. Se isso é verdade, eu posso expressar graficamente aqui, ó, o calor em função da temperatura. Ó. Então, por exemplo, com 1.000 calorias, o corpo esquentou 20 graus. Aqui um exemplo. Então, a capacidade térmica dele foi 50 calorias por grau Celsius. Eu posso representar esse comportamento matemático de calor e temperatura por meio de gráficos. Que tipo de gráfico eu teria aqui? Uma coisa assim, ó. Ó, uma reta. Tá? Quanto mais calor o corpo absorve, mais a temperatura cresce. Ok? Quanto mais calor absorve, mais a temperatura cresce. Uma função afim, né? Uma funçãozinha aí de primeiro grau. Tudo bem?
Agora, o que é interessante observar nesse tipo de gráfico, gente? Dado que esse gráfico é uma reta, essa reta tem aqui um ângulo, não tem, ó? Ok? Tá. Esse ângulo, ele tem uma tangente. Que nesse caso é justamente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vocês conseguem relacionar isso com o que está acontecendo aqui? Veja, deixa eu mostrar para vocês aqui num ponto mais que fica mais fácil. Ó. Consegue enxergar aqui o triângulo retângulo? Ó? Aqui está o gráfico, certo? Que é uma reta crescente. O que eu percebo? Ó? O que representa isso aqui no gráfico? Ó? Isso aqui, ó, que é um cateto oposto. Mas o que isso representa no gráfico? É o quanto ele ganhou de calor. Então, isso aqui seria o cateto oposto. O que representa isso aqui, ó? Aqui seria um cateto também no triângulo, né? Só que no gráfico, o que representa isso aqui? A variação de temperatura, que seria o cateto adjacente. Então, o que acontece? Essa relação calor por ΔT é, na verdade, o que a gente chama de coeficiente angular da reta. Tá? O que é importante a gente perceber? Quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, mais inclinada é essa reta. Então é muito comum, por exemplo, em exercícios, até caiu no simulado da semana passada, não sei se foi da semana passada ou no outro simulado, o cara coloca, por exemplo, duas substâncias. Fala assim, ó, considere duas substâncias cujo calor em relação à temperatura está expresso no gráfico. Substância A, substância B. E aí ele vai perguntar, olha, qual das substâncias tem maior capacidade térmica ou menor capacidade térmica? O que a gente observa, por exemplo? Ó, a substância que eu chamei de A, ela recebeu uma quantidade de calor por uma variação de temperatura, ok? Não sei se vocês conseguem perceber que a substância B, ela recebe a mesma quantidade de calor que a A, mas ela varia a temperatura menos. Conseguiram perceber isso aqui? Isso significa que elas têm capacidades térmicas diferentes. Nesse caso, eu posso dizer o seguinte: a capacidade térmica de B é maior que a capacidade térmica de A. Tá? Ficar bastante atento ou atenta com esse tipo de conceito, porque muitas vezes o conceito é cobrado por gráfico e não por decisão de conta. Ele não vai fazer esse tipo de coisa idiota, gente, infelizmente, tá? Ai, calcule a capacidade térmica de um corpo sabendo que ele recebeu 1.000 calorias e variou 20 graus. Isso não vai acontecer. Pode acontecer alguma pergunta nesse sentido, mas a partir de análise gráfica, tá? Então, é porque aqui eu coloquei de propósito para ficar mais fácil de perceber. Você percebeu que o corpo A e o corpo B, eles receberam a mesma quantidade de calor? Eles partiram daqui e vieram para cá, certo? Então, só que o corpo A recebeu esse tanto de calor e a temperatura variou bastante. Como a reta B está mais inclinada, significa que com a mesma quantidade de calor, ele varia menos a temperatura. Então, se ele varia menos a temperatura, a capacidade térmica dele é maior. Tá? Beleza? Você pode resumir tudo isso que eu falei numa frase muito simples para você guardar. O corpo de maior capacidade térmica tem mais dificuldade para esquentar. Ou seja, o corpo de maior capacidade térmica, ele vai receber muito calor, mas vai esquentar pouco. Um corpo de menor capacidade térmica é o corpo que com pouco calor esquenta muito, ou seja, ele tem mais facilidade para esquentar. Então a gente pode colocar aqui
uma conclusão. Pode escrever isso, tá? Ó. Quanto? Só que, gente, pelo amor de Deus, nunca escreve assim na prova. Isso aqui é para você lembrar só. Quanto maior a capacidade térmica, vírgula, maior será a dificuldade do corpo em mudar sua temperatura. Tá? Ou seja, você vai precisar dar muito calor ou tirar muito calor para o corpo esquentar ou esfriar. Tá? Pelo amor de Deus, não é para usar a palavra rápido. Porque aí sempre vem assim, ah, então quer dizer que ele esquenta mais lentamente? Não, não, não. A gente não está falando de tempo. Em nenhum momento existe tempo na fórmula. É quanto de calor você precisa para esquentar, quanto de calor você precisa perder para esfriar. Tudo bem? Beleza. Tá aqui. Observa que na capacidade térmica, a gente não leva em consideração a massa do corpo. Não importa se esse corpo tem 1 quilo, se esse corpo tem 1 grama, não importa. É simplesmente um calor pela variação de temperatura. No entanto, existe uma outra grandeza que envolve temperatura. Então, vamos para ela. B. Calor sensível. Esse calor, na verdade, ele também pode ser chamado de calor específico. Aí vai depender do exercício. Aqui. Só tomar uma aguinha aqui, peraí. Essa balinha de café é boa, mas... Ela deixa a boca meio... muito doce, sei lá. Isso deve ter um açúcar desgraçado nessa bala. Calor específico ou sensível. Aqui na definição da capacidade térmica eu escrevi assim, ó. Quantidade de calor envolvida na variação de temperatura de um material, certo? Aqui eu vou escrever assim, ó. O calor específico ou sensível é a quantidade de calor envolvida na variação de temperatura até aqui tá igual. Aqui vem a diferença. De uma certa massa do material. Massa do material. Quanto de calor uma certa massa precisa para esquentar uma certa temperatura? Ou seja, o calor específico ou sensível, ele contém uma informação a mais. Ele não está restrito a quanto de calor ele precisa para esquentar. Quanto de calor 1 quilo precisa para esquentar? Quanto de calor 1 grama precisa para esquentar? Ele envolve também, engloba a massa. Tá? Então imaginem, por exemplo, a seguinte situação. Você tem uma substância. Aqui, ó. Você tem aqui uma massa de 5 gramas de uma substância, tá? Que vai receber uma quantidade de calor de 5 calorias. E aí eu vou colocar um termômetro aqui
para ver quanto ela esquenta. Tá? Eu vou chutar aqui um valor, tá, gente? Vamos imaginar que eu pegue 5 calorias, forneça para 5 gramas de uma coisa qualquer, e essa coisa sofre uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Tá? Então, 5 calorias fazem 5 gramas esquentar em 5 graus Celsius. Ok? Eu quero calcular o calor específico dessa substância. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. O calor específico, que eu vou representar pela letra C minúscula, tá? Então, você tem o C maiúsculo, que vai ser a capacidade térmica, e o C minúsculo, que vai ser o calor específico. Esse calor, ele é calculado assim, ó. Ó. Percebe a semelhança da fórmula do Czão com o Czinho? Ó, deixa eu dar um zoom para o pessoal de casa ver as duas fórmulas juntas. Ó. Não sei se dá para enxergar. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ó. Só isso aqui. Ó. Olha para essa fórmula aqui, ó, gente, que é a da capacidade térmica, e olha para essa daqui. É muito parecida. Tudo bem? Nesse caso aqui, olha o que eu vou fazer. Vou calcular o calor específico, ok? Então, o calor específico é igual a 5 calorias para 5 gramas esquentar em 5 graus. Tá bom? O resultado dessa conta é o calor específico. Tá? Que vai dar 0,2, né? Que vai dar 5 por 5 dá 1. Vai ficar 1 dividido por 5 dá 0,2. E aí, evidentemente, a unidade é maior, né? Tipo, ela é mais complexa, porque ela vai estar calorias por grama grau Celsius. 0,2 calorias para 1 grama esquentar 1 grau. Entenderam? 0,2 calorias para 1 grama esquentar 1 grau. Ok? É claro que isso vale tanto para esquentar como para esfriar. Né? Tipo, você pode dar 0,2 ou tirar 0,2 calorias. Tá bem? Duas coisas importantes sobre o calor específico. Peraí, deixa eu só virar um pouquinho mais para cá agora. Agora eu vou zoomar de novo aqui. Ó. Duas coisas importantes sobre esse Czinho, gente. A primeira é a seguinte. Dá uma olhada aqui, ó. Czinho é Q sobre M delta teta. O que é Q sobre delta teta? É a capacidade térmica, certo? Então eu posso escrever o Czinho em função do Czão. Essa é a primeira questão. Ó, Czinho igual Czão dividido pela massa. Tá? Muitas vezes, se você lembra dessa... Isso aqui não é uma coisa que vai ajudar você a resolver muita questão, não, tá? Não é uma coisa que, puta, eu tenho que saber. Mas se você lembrar que existe uma relação entre Czinho e Czão, pode ser que algumas questões você consiga resolver mais rápido. Você economize um tempinho. Então, vale a pena memorizar. A segunda coisa que eu queria comentar sobre o Czinho, ainda, é que eu posso escrevê-lo de outra maneira também. Eu posso escrever isolando o quê? Tá? Para isolar o quê, eu passo isso aqui, ó, que está aqui embaixo, multiplicando. Então, eu tenho isso, ó, Q igual a Mzinho vezes Czinho vezes delta teta, o famoso que macete. Tá? O calor que a substância recebe é proporcional à sua massa, multiplicado pelo calor sensível, multiplicado pela temperatura. Agora, olha que interessante isso, né? O que é isso aqui, ó? Mzinho vezes Czinho. É o Czão. É o Czão, olha aqui, ó. Czão, Mzinho, Czinho. Então, se você trocar o Mzinho C por Czão, você volta na primeira fórmula, tá? Beleza? Então, assim, são conceitos muito parecidos. A única diferença entre um e outro é que no primeiro, foda-se a massa,
E aqui não. Aqui é a quantidade de calor por uma quantidade específica de massa, tá bom? Acho que talvez por conta disso que se chame calor específico, ok? Só que, da mesma forma que o outro mede essa facilidade que o corpo tem de esquentar ou esfriar, aqui é a mesma coisa, ok? Quando um corpo tem calor específico grande, como é o caso da água, por exemplo, significa que ele precisa de muita caloria para esquentar, ok? Se o corpo tem calor específico pequeno, é a mesma coisa que ter capacidade térmica pequena, tá? Beleza? E para a gente encerrar, o terceiro conceito que é bem tranquilinho, bem tranquilo. E aí na próxima aula a gente vai usar tudo isso, tá? O terceiro conceito é o calor latente. Calor latente. Vocês sabem o que significa a palavra latente? Vocês sabem o que significa a palavra latente? Latente é assim, é que tem vários significados, tá? Mas em geral, latente é uma coisa que não se mostra, é uma coisa que está escondida, guardada. Porque assim, como é que você percebe que um corpo ganha calor? Qual é a maneira mais fácil de perceber que um corpo ganha calor? Porque a temperatura dele muda. Só que quando um corpo muda de estado, que também é uma forma de ele receber calor, a temperatura não muda. Vocês lembram daqueles gráficos de química? Primeiro dia de aula, o único dia que você entendeu química na sua vida. Ah, pelo amor de Deus, vai. Se mata. Não, não se mata, não. É brincadeira. Pelo amor de Deus. Curva de aquecimento. Curva de aquecimento. Lembra daquela merda? É, 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 é. Isso aqui representa uma curva de aquecimento de uma substância pura. Qualquer tipo de substância, quando aquecida, se ela for pura, pura, ela vai ter um padrão de aquecimento assim, tá? No eixo X, eu tenho o calor que ela recebe, vamos chamar de Qzão, ok? E no eixo Y eu tenho a temperatura. Percebe que em alguns trechos a substância, sei lá quem é, ela está recebendo calor, mas a temperatura não está mudando, tá vendo? Aqui ela está recebendo calor, mas a temperatura está constante. Aqui também. Nesses dois momentos, vamos colocar dessa forma, está havendo mudança de estado. Aqui nesse primeiro patamar aqui, vamos chamar de patamar, né? Que o gráfico ele fica constante. Você tem a mudança do sólido para o líquido. E nesse segundo patamar aqui, eu tenho a mudança do líquido para o gasoso. Ok? Tá. Beleza. Nesse momento, apesar do corpo estar recebendo calor, toda aquela energia que as moléculas estão recebendo está sendo utilizada para que as moléculas se afastem. Por isso que a temperatura para de subir. Ela está gastando a energia para fazer a separação. E é aqui que entra justamente o calor latente. Tá? Calor latente é uma medida de quanto de calor eu preciso para fazer o negócio derreter. Veja que aqui, ó, para eu derreter o corpo, eu precisei de uma quantidade de calor que eu vou chamar de QF, tá? Que é o calor necessário para fazer o corpo fundir. Tudo isso de calor aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu não sei se o pessoal de casa está enxergando. Peraí. Ó, aqui. Tá vendo essa diferença aqui, ó, gente? Pessoal de casa? É o quanto de calor o corpo precisa para derreter. Tá bem? Aqui eu tenho a ebulição. Ebulição.
Também temos aqui um Q de ebulição. Q de ebulição. Quantidade de calor que o corpo precisa para ferver. Tá bem? Essas duas medidas eu vou usar para calcular o calor latente. Então, vamos definir aqui. Definir e apresentar a formulinha. Calor latente, que vai ser representado pela letra L maiúscula. Tá? Como é que eu defino o calor latente? Ó, é a quantidade de calor envolvida na mudança de estado de uma certa massa da substância. Ô, gente, é claro que essa quantidade de calor que você vai ter que usar, ou para derreter, ou para ferver, vai depender de quantos gramas você está mudando de estado. Isso é meio óbvio. Então, para calcular o calor latente, eu tenho que saber a massa da substância. Tá? Então, a gente vai definir o calor latente como sendo que... Aí, cuidado. Por quê? Eu tenho dois calores latentes para uma mesma substância. O calor latente para fazer ela derreter e depois o calor latente para fazer ela ferver. Então, nos exercícios vem escrito assim, por exemplo, ó, L de fusão, por exemplo. O que seria o calor latente de fusão? É a quantidade de calor necessária para o negócio fundir dividido pela massa. E a mesma coisa vale para o L de ebulição. É a quantidade de calor. Peraí. É a quantidade de calor envolvida na ebulição sobre uma certa massa. Tá? E muita atenção, gente, por quê? Porque esses valores são de fato diferentes. Tá? Eu gosto sempre de citar o exemplo da água, que é o caso que a gente tem, acaba usando tanto que acaba decorando. Tá? No caso da água, por exemplo, para a água, eu vou ter dois calores latentes. Tá? Eu tenho o calor latente de fusão do gelo e eu tenho o calor latente de ebulição da água. Ok? Tá. Deixa eu escrever eles aqui. Quando você interpreta o valor, fica bem fácil de entender a lógica. No caso do gelo, o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Então, isto significa que para cada grama de gelo que você quiser derreter, você vai ter que usar 80 calorias. Então, por exemplo, se nesta curva eu estiver derretendo 10 gramas de gelo, quanto de calor eu vou precisar aqui? Se eu estiver derretendo 10 gramas de gelo, você vai precisar de 800, porque são 80 para cada grama. Tá? No caso do calor latente de ebulição, o valor é totalmente diferente. Ó. 540 por grama. Então, tipo, é muito louco isso, porque para derreter 1 grama de gelo, você precisa dar 80 cal. Só que para você ferver 1 grama de água, você precisa de 540 calorias. Muito mais calor para ferver do que para derreter. Tudo bem? Beleza? Não precisa decorar esses valores, evidentemente. Tá? E aí, só para a gente encerrar, também posso escrever esta fórmula isolando o Qzão. Né? Se eu quiser isolar o Qzão, fica assim, ó, M multiplicado pelo L. Concorda? Ó, passa o M multiplicando, não importa se é o Q de fusão ou o Q de ebulição, e aí eu tenho isso aqui, ó, Q igual a ML, que é o famoso Qmole. Tudo bem? Então eu tenho o Qmacete, o Qmole,
e tenho a formulinha da capacidade térmica, que é o que a gente vai usar na próxima aula, tá? A aula que vem, gente, é aula só de exercício. Então, já venham preparados aí, que é só calculeira, tá? Fechou? Vambora, gente. Pelo amor de Deus. Dan, Oi, pode falar. é a Vitória de novo sobre a aula, sabe, que o senhor não tinha postado. É a aula dia 23 de maio, que foi de funções orgânicas. sais, o senhor Eu postou não duas coloquei essa aulas aula na da mesma. plataforma? Não, são duas. O senhor colocou duas aulas da mesma estudo de soluções, parte 2. Foi duas Eu vou dar uma vezes. olhada nisso amanhã, tá? Tá, tudo bem. Eu só não vou conseguir ver isso hoje, tá bom, Vi? Tá bom, sem problemas. Mas eu olho sim. Obrigado por você ter falado. Eu devo ter esquecido de postar, Ah, tá. Tá bom, então. tá Obrigada, Dan, bom? de novo. Mas até amanhã à noite eu já te dou um feedback disso. Tá, Tchau, tá ótimo. Eu meninas. fico aguardando. Eu Tá, um aviso lá no beijo. grupo, tá? Quando eu postar a aula. Tá, tá ótimo. Valeu. Beijo. Beijo.